Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja estudando bastante. Eu sou o professor Wagner Vanderbroek da Unespar. Vamos à segunda parte então do vídeo que explica um exercício sobre como fazer rateio para 3 produtos diferentes. Bom, continuando então, nós vimos então sobre o salário, vamos ver sobre o CIF. O CIF da mesma forma, tá? Então eu tenho R$ 10.000 de CIF e eu pretendo ratear aos 3 produtos. Então eu acredito caixa e debito CIF para os 3 produtos. A soma dos 3 débitos também vai fechar com esses R$ 10.000. Como que eu fiz esse rateio? Se o critério da mão de obra e GGF são os mesmos, então eu vou usar o mesmo critério aqui para o GGF, aqui para o CIF. Então veja que a última coluna eu mudei para GGF e o critério, que é a coluna, as colunas do meio, elas permanece o mesmo, tá? Então esse GGF aqui eu vou usar o mesmo critério da mão de obra para fazer o rateio e debito os 3, então, e credito então caixa porque é pagamento. Muito bem, todos os gastos eu vou usar o mesmo critério? Não, porque a depreciação nesse caso aqui eu mudo o critério pelas quantidades produzidas. Então como que eu deveria fazer depreciação? A contabilização, eu debito custos e credito depreciação acumulada. Então R$ 1.000 eu vou creditar depreciação acumulada e o valor devedor ele vai aos produtos. Como que vai aos produtos? Então veja que eu fiz uma terceira tabela de rateio que ela por acaso ela se tornou mais simples. Por que se tornou mais simples? A última coluna segue o mesmo padrão da mão de obra do GGF, as últimas colunas. O que muda aqui, a gente até brinca, muda o recheio só, o critério, tá? O critério agora é só quantidades. Então, como é só quantidades produzidas aqui, de produtos e não de mão de obra, de matéria-prima consumida, veja que aqui, ó, era 450. Fala, mas por que 450? São 450 matéria-prima consumida. Aqui são produtos produzidos, tá? Os percentuais, eles mudaram. Então, agora está 54% para o B, e 27 para A. Antes estava 64 para o B e 24 para A, por exemplo, tá? Então mudou o critério, mudou também a distribuição de valores entre esses gastos. Então como é que eu faço a contabilização dessa tabela? Debito cada um desses produtos e credito então a depreciação acumulada. Então fecha a contrapartida também. Muito bem, e essas tabelas aqui, ela é uma tabela gerencial ou é uma tabela fiscal? Eu tenho que guardar essas tabelas porque elas são para atender critério fiscal. O fisco quer saber como que eu faço a distribuição dos meus custos aos produtos. Lembrando que esses critérios eu não posso ficar alterando porque isso implica em mudança no aspecto tributário da empresa. Então, se eu fizer uma mudança dessa, eu tenho que demonstrar isso no momento que eu faço a publicação das demonstrações financeiras e dizer qual é o efeito da mudança do critério no tributo. E, obviamente, o fisco vai exigir que eu faça o pagamento do tributo pelo critério que dá mais tributos, né? Que paga mais impostos. Muito bem, mas eu posso mudar o critério? Bom, uma vez você pode mudar, mas ficar mudando o critério, né, significa que alguma coisa está errada, né? Então o fisco não vê isso com bons olhos, ok? Então as mudanças de critérios não são bem aceitas. Ok, continuando então, feito então a contabilização de tudo isso, então eu agrupei todos os meus custos aqui. Vamos pegar um produto por vez, né, que ele já serve como referência para os demais. Então eu tenho aqui a matéria-prima, a mão de obra, CIF e depreciação. Então eu tenho um montante de custo de R$ 102.000. Isso aqui se refere então ao custo de produção para fazer 150 unidades de produto A. Para isso, então diz aqui, eu faço encerramento de 100% da produção. O que significa isso? Creditar então o produto em processo A e debitar então o produto acabado A, tá? Então quando eu faço essa transferência de produto em processo para produto acabado A, significa então que eu estou transferindo aqui, eu tiro 102 e debito produto acabado. Nesse momento, quando eu crio a conta produto acabado com esse valor aqui, imediatamente eu tenho que fazer uma ficha de controle de estoque. Então veja aqui, ó, ficha de controle de estoque de A, eu ponho aqui entrada por produção, 150 peças, pego o valor que veio lá do razonete lá, que foi transferido do produto em processo para produto acabado, e acumulo no saldo final. E eu acho o custo médio. Como é que eu acho o custo médio? Pela simples divisão mesmo, tá? Não confunda 150, não vai pegar 450 aqui, 450 é matéria-prima, 150 são os produtos que eu estou fabricando.
Nesse momento aqui, a ficha de controle de estoque de produto acabado já não tem mais custo aqui daqui para frente. Tudo que eu tiver aqui serão despesa, porque é o momento que eu disponibilizo esse produto para venda. Então, vamos dizer assim, a rigor, saiu do gerente da fábrica e aqui já está com o gerente de vendas. Ele que é responsável por esse estoque aqui. Tá? Então, se por exemplo, lá no estocagem for iogurte e estiver gastando energia elétrica para poder armazenar esse iogurte até ser vendido, esse gasto com energia elétrica dali para frente já é despesa, já não é mais custo, não vai compor o custo do produto. Então ele vai direto para resultado como despesa comercial. Por isso o gerente de vendas tem que se empenhar para poder vender o mais rápido possível para que não tenha essa despesa dentro da gerência dele. Ok? Então aí já cessa o momento dos custos e passa a ser um momento de despesa. Se eu tiver que embalar esses produtos de forma diferente, que não é aquele padrão da fábrica, né? Lembrando o seguinte, se eu fabrico tijolo, por exemplo, e esse tijolo vem em pallet e é padrão de fábrica, aquele pallet e o plástico que envolve, ele é custo, porque ele está lá na fábrica. No momento que eu transfiro ele para o produto acabado e eu tenho que colocar ele numa outra caixa, alguma coisa assim, aí já é despesa, porque é a área de comercial que está exigindo que faça isso, porque o cliente especificou. Muito bem, feito isso então, eu dei as entradas aqui, agora eu vou fazer então as minhas vendas. Lembrando então que desses produtos aqui de 150 unidades que eu produzi, eu estou vendendo 120 unidades. O que eu faço? Daqui para frente eu trato como se fosse mercadoria mesmo. Eu pego 120 e multiplico por R$ 682,90. Da onde que eu tirei isso aqui? Isso aqui é o meu custo que veio da linha anterior aqui, certo? Esse valor para mim vai ser o CMV, mas não é a receita. A receita é 120 vezes 1.200, então tá aqui, ó, 120 vezes 1.200, eu tenho uma receita com o produto A de 144. Desses 144 aqui, somando todos os valores, vai virar então as minhas vendas. Ó. Então eu credito RE, quer dizer, isso aqui é como se fosse minha nota fiscal de venda, esse aqui, ó, tá? É a minha nota fiscal de venda. Eu tenho 688, para onde que vai? É uma venda à vista? Então eu credito RE e debito caixa, tá certo? Aqui eu não coloquei venda à vista, mas como não tem nada escrito, vamos entender que seja venda à vista, tá? Então eu debito caixa e credito receita com vendas, tá certo? Essa receita com vendas então, que é essa aqui, então credito vendas e debito caixa aqui. Essa receita com vendas, depois eu vou transferir ela para RE, tá certo? Muito bem, aí eu pego cada um desses produtos aqui e pego esses valores que são o meu CPV. Então o que eu vou fazer? Eu vou debitar CPV, a conta CPV, e vou creditar então estoque de produto acabado de cada um deles. Ó, veja que eu dei saída aqui de 81 do A, 227 do B, 36 do C e assim por diante. E esses três valores aqui que são creditados, eu debitei então CPV. Lembrando que depois o CPV também será transferido para RE. Então, quer dizer, o próprio CPV ele nasce e se encerra no período, vendas também ele nasce e se encerra no período, ele é transferido aqui. E ao final transferir então uma despesa operacional. Bom, feito isso então, essas despesas operacionais aqui, eu vou pegar esse RE então e transformar ele em DRE. Obviamente que nesse exemplo aqui eu fiz um modelo bastante simplificado aqui, ó, né? Então eu tenho um lucro líquido de 242.100, ok? Muito bem, vamos ver aqui a finalização no próximo vídeo então. Um abraço e até o próximo vídeo.